Este projeto é apoiado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Garibaldi, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Colônia Filmes. Tela preta. Vou mostrar para vocês alguns rótulos que nós temos aqui no arquivo, que fazem parte do acervo, dos vinhos que eles produziam. Então esse aqui é um vinho de mesa, aqui já é um vinho de mesa e de missa. Então tem o rosé, o tinto, mais um outro do rosé, vinho tinto. São vários rótulos dos vinhos que eram produzidos aqui pela Pindorama, né, com vários nomes, várias marcas, mas sempre se olhar é Pindorama S.A. Vinhos e Champanhes. Tem esses, tem mais esses aqui, que também aparecem novamente os vinhos de missa. Então aqui mais alguns rótulos, Irmãos Maristas, Pindorama e Marsul. Marsul era Maristas do Sul, que uma época passou a se denominar dessa forma. E aqui nós temos inúmeros rótulos das bebidas que eram produzidas pelos Irmãos Maristas, que então estão catalogadas aqui no acervo. Alguns daí são realmente já os rótulos finalizados. Os vinhos licorosos de missa, que são bem famosos. Aqui o rótulo do Pacumiene, que é um licor que o irmão Pacômio desenvolveu. E aqui então, para mostrar que no começo os vinhos se chamavam Conde Deu, produzidos pela Granja Santo Antônio, que era como era conhecida, mas no momento em que eles foram registrar o vinho Conde Deu, já existia, por isso acabaram registrando como Pindorama. Então aqui nós vemos um rótulo do vinho rosado licoroso Pindorama de missa, aprovado pelo bispado. E aqui o desenho que era colocado no gargalo da garrafa, que daí a gente até tem ele na versão que ele foi feita para depois ser desenvolvido em tamanho menor para ser colocado nas garrafas. Esse selo é dos 75 anos, 1810 a 1985. Nós temos também aqui no acervo este livrinho. Ele não tem data, então eu não sei certo a publicação dele, mas diz assim: beba a saúde servindo em suas refeições os vinhos Pindoramas, de paladar a paladar, desde 1904. São vinhos campeões dos festivais da Guanabara e São Paulo. Então ele traz algumas informações e traz algumas peculiaridades, como bom vinho faz bom sangue, o bom vinho é saúde e alimento. Então ele vai colocando as vitaminas que o vinho tem, no que isso pode beneficiar. E tem também algumas, digamos assim, mitologias, né, e vitimitologias, e haja certo pela dinâmica do bom senso. Então, dicas de como se toma o vinho, por exemplo, nem água, nem soda, nem gelo em seu copo de vinho. Inconcebível até para o mais elementar bebedouro de vinho. Algumas curiosidades, os acompanhamentos, a temperatura que você deve servir cada tipo de vinho. Algumas curiosidades. Tem inclusive um lembrete: atenção, donas de casa, o vinho, além de remédio, é também um grande alimento. Então aqui a declaração dos bispos, falando justamente do vinho de missa, tá? De que ele está aprovado. Por quê? O vinho de missa, ele tem toda uma regra para ser elaborado. Tem que ser uma pessoa que saiba muito bem, que siga todas as normas e que não faça nenhuma adulteração no vinho. Por isso que ele é considerado um vinho canônico. E aí, usado nas missas,
começou a ser usado aqui pelos maristas e aos poucos as outras comunidades maristas também passaram a usar. Em 1943, a Diocese de Caxias também passou a adotar os vinhos da Pindorama, os vinhos de missa da Pindorama para suas celebrações. Meu nome é Ana Sofia Scher Marasca, eu sou servidora pública há 22 anos e desde abril eu assumi o acervo histórico-cultural, né, que o pessoal conhece como Arquivo Histórico de Garibaldi, que fica junto ao museu, que está localizado ali na Carlos Barbosa, bem pertinho da Igreja Matriz. Então, olá, eu sou Dionísio, irmão marista, e com muito orgulho posso dizer que fui ex-aluno aqui do Colégio Santo Antônio e sou garibaldense. Bom, eu já sou irmão marista há cerca de 35 anos, né? Quando eu estive aqui no colégio, trabalhando com o Grêmio Estudantil, grupo de jovens, é ali que eu tive o entusiasmo e conhecendo a missão marista, que é no trabalho da educação. Nós temos muito acervo, tem muito material, desde fotos, livros, registros, e tem material da Pindorama. A gente tem da Pindorama, especificamente da Granja, assim como nós também temos um acervo muito grande dos irmãos maristas, da questão da educação, que foi a finalidade para a qual eles vieram a Garibaldi. Em 1904, os primeiros irmãos maristas chegaram a Garibaldi para fundar uma escola que era mais direcionada aos homens. E as irmãs de São José, então, vieram para fazer a escola para as meninas. A história de Garibaldi, a história dos irmãos estão muito imbricadas, né? Logo com a emancipação de Garibaldi, chegando também os irmãos maristas, aliás, foi um pedido aqui do pároco local e também do prefeito na época, né? O superintendente, que ele foi até bom princípio para pedir para que assumíssemos um colégio que já estava pronto aqui. Daí o irmão lá, Weber, disse assim, olha, nós no momento não temos irmãos, mas logo que nós pudermos, nós vamos mandar. Isso era em 1900, em bom princípio. É ali que em 1904 os irmãos chegaram aqui. Cerca de meio ano depois da chegada dos primeiros freis, veio o irmão Pacômio. Ele veio em 29 de dezembro de 1904. E ele passou a ser responsável pela parte da alimentação e ele começou a plantar vinhas e com isso ele produzia o vinho que era consumido pelos irmãos que estavam aqui no colégio, né, já há mais tempo. E aos poucos esse vinho começou a ser vendido também para as outras congregações dos irmãos maristas em outras cidades, e começou a ter mais fama. Inclusive, eles começaram a produzir o vinho de missa, que ele tinha toda uma normativa para ser produzido, que ele tinha que ser seguido fielmente, que não poderia ter nenhum tipo de aditivo, nenhuma adulteração, como eles diziam, que tinha que ser um vinho essencial, né? E que fosse puro, que fosse realmente feito e produzido por alguém de muita confiança deles. Então, com a produção desse vinho de missa, eles começaram também a vender para outros lugares. E cada vez eles plantavam mais vinhas. Em 1918, eles já tinham 54 tipos de vinhas que eles produziam aqui em Garibaldi. O irmão Pacômio que, como dizia, né, no início, ele percebeu, né, o clima, né, o mesmo tipo rochoso, inclusive, que tem aqui em Garibaldi, tem na França, na região onde vem, então tudo estava propício, né, para termos bons vinhos aqui, né, e pela cultura também, que os italianos também já tinham e já cultivavam isso. Então ele veio ajudar a aperfeiçoar, né, a qualidade desses vinhos, né, tanto é de que ele era uma referência, né, às vezes citados pelos técnicos, né, sobre os problemas que existiam, por exemplo, nas videiras, né? E ajudava os agricultores também a superarem isso. Tanto é de que eles faziam também um intercâmbio de videiras, né? Das videiras que traziam lá da França, com as videiras locais, e chegamos a ter mais de 100 tipos, né, de uvas aqui produzidas. Aqui nós estamos agora dentro do prédio onde era a Granja Pindorama. A gente está na parte onde hoje até tem um bar, um pub, e
se mantém boa parte da estrutura, principalmente as paredes, todas feitas em pedra, construídas naquela época, porque parte da granja da Pindorama ela está enterrada. Né? Ela está uma parte no subsolo, que é adequado para a produção de vinhos, para manter o clima mais fresco, né, com menos vulnerabilidade, né, de influência externa, não tem tanta variação de temperatura. Então, isso era apropriado para eles, porque aí eles passaram a produzir cada vez mais vinho. Eles primeiro construíram uma cantina menor, foram ampliando e chegaram a fazer a terceira cantina, onde eles produziam 400 mil litros de vinho. Hoje nós mantemos ainda, que é uma homenagem, inclusive, o nome de Pacomiene, em homenagem ao irmão Pacômio, que é exatamente esse licor. Porque antigamente também os licores eram usados para medicina. Por exemplo, é um ótimo digestivo. Então isso é um segredo assim dos irmãos, que é feito ainda em Veranópolis, né, e que ainda está sendo difundido, né, para todo o Brasil. Inclusive foi legalizado e estamos produzindo também para vendas. E não dá para revelar o segredo. Não, isso os irmãos é que têm o segredo, né? Foram criados inúmeros rótulos e, inclusive, também eles não se ateram só à produção de vinho. Eles passaram a produzir também cachaças, licores, que são bem famosos. Nós temos o Pacomiene, que é o licor que levou esse nome devido ao irmão Pacômio, que foi a pessoa que desenvolveu esse licor. Eles também tinham um vermute famoso, né? Além, então, de toda a gama de vinhos, né? Desde vinhos de garrafão até vinhos de garrafa mesmo, e desenvolvendo inúmeros rótulos, desde os mais simples até os mais elaborados. Então, quando o irmão Pacômio veio, ele veio com uma grande experiência assim, de trabalhar na agricultura. E assim, conhecendo a região, sabendo que era um local propício, né, para o plantio, e como o vinho era muito produzido de uma forma muito caseira para o consumo próprio, é assim que começou, né? Produzindo para os irmãos, vinhos de missa, para as paróquias, e logo mais isso aí foi crescendo, né, cada vez mais e se difundindo pelas comunidades e outros municípios. Passou a ser uma empresa que empregava várias pessoas. Além disso, além da própria produção de vinho, de uvas que eles tinham, eles também compravam as uvas dos agricultores, que então, na época da safra, vinham descarregar as uvas aqui na Granja Pindorama. É interessante também saber de que antes de ser assim uma empresa, ela tem uma finalidade. Uma é porque os irmãos, eles queriam contribuir com a educação local. Então, muitos que não tinham condições, tendo a Pindorama e vendendo os vinhos e os seus produtos, é uma forma de garantir o estudo deles. E, além do mais, o colégio, no início, ele pertencia ao município. Em troca, eles fizeram uma negociação com o município de que nós daríamos a educação, né, a toda a questão da agricultura, da vinicultura, né, em contrapartida, eles cediam o prédio para nós. Então, isso era uma parceria muito bacana, né, que deu muito certo, né? Então, muitos dos internos aqui aprenderam também desses irmãos ali a como cultivar a videira de uma forma correta. E desenvolvendo cada vez mais, aprimorando cada vez mais, porque o irmão Pacômio ele tinha um vasto conhecimento desta área. Tanto é de que ele ia para a França, muitas vezes, e trazia também videiras novas. Então, boa parte dos vinhos finos, né, foram trazidas da Europa também. Os irmãos maristas começou a diminuir a questão da escola, porque a escola já não passou mais a ser deles, né, ela foi passada para o Estado. E como tinha menos irmãos e menos mão de obra, eles acabaram vendendo. Ali por volta de 1975, entre 1975 e 80, até tem uma divergência de datas em que eles acabaram vendendo para a Cerezer. Né? E aí eles adotaram o Vinhos Sociedade Anônima, Pindorama Sociedade Anônima Vinhos e Champanhas. Mas champanha eles nunca chegaram a produzir, só ficou no nome. Então não chegaram a desenvolver nenhum espumante. A finalidade fim sempre foi a educação, né? Então, com o número, a diminuição do número de irmãos, né? E como era uma instituição assim muito grande, né?
Isso exigiu também que os irmãos se aperfeiçoassem em questões administrativas, né? Então, e mesmo para manter outros locais, outros colégios que nós tínhamos. Então, na época, os irmãos então decidiram no fechamento aqui em si da empresa, mas ainda mantendo de uma forma caseira para os irmãos, né? Ainda era produzido, como dizia, o pacomien, o vermute e o próprio vinho para o consumo dos irmãos. Sim, eu conheço bem o licor Pacumiene, inclusive ele foi, digamos, elaborado e criado aqui em Garibaldi. E quando os irmãos maristas foram embora para Veranópolis, eles levaram a receita, que é guardada a 7 chaves, ninguém tem acesso. E a gente, eu e meu marido, costumamos com frequência ir a Veranópolis para comprar o licor. E, inclusive, a gente já conversou com os irmãos lá e eles não revelam para ninguém o segredo, mas a gente sabe que ele é composto de várias ervas e raízes e um dia caminhando lá pelo espaço que os maristas têm em Veranópolis, a gente descobriu o local onde eles descartam as ervas que são usadas para fazer o pacumiene, porque o cheiro do pacumiene vinha daquele monte de ervas que estavam lá secando. E então logo nos chamou a atenção e até nós brincamos, acho que a gente devia juntar isso aqui e tentar descobrir do que é para tentar descobrir qual é que é a fórmula do licor, mas com certeza nós não temos essa habilidade. Nós reservamos mais o pacomien, que é uma coisa própria, original e é fitoterápica, né? Benéfica à saúde. E, inclusive, como eu dizia, né, ela foi legalizada, né, e agora vai ser vendida também no comércio. Mas tudo com uma finalidade também, né? Não é, além de fazer bem para a saúde, né, por ser um digestivo feito de ervas, é também uma forma assim da gente poder manter a nossa missão. Ele é famoso e ele é usado como digestivo, né? Pelo fato de ter todas essas propriedades, né, com base de ervas e raízes e sementes, ele é considerado um licor digestivo. Então é bom você consumir ele depois das refeições. Até mesmo o Pacome contribuiu muito com o desenvolvimento da champanhe, né? Porque ele se conhecia muito bem o Armando Pertelongo, então juntos eles fizeram uma parceria para desenvolver esse produto que hoje é uma característica aqui da nossa serra. E tem outros detalhes assim bem interessantes, por exemplo, de que o próprio Getúlio Vargas, antes de ser, no caso, o presidente, ele esteve aqui. E ele comentou assim, olha, além desses irmãos serem bons professores, eram excelentes também produtores de vinho. E também tiveram, por exemplo, pessoas que vieram de fora, como o cônsul francês, que ele dizia assim, olha, os nossos vinhos aqui não perdem nada pelos vinhos franceses. Então, de fato, né, contribuiu com a qualidade, né, da produção e, de fato, tornar uma característica própria da indústria de Garibaldi. A bebida em si não é só por ser prazerosa, né, mas também ela propicia também essa dimensão de congregar pessoas, de reunir pessoas, né? Então esse é um aspecto muito legal, né? Sempre antes de um jantar, coisa parecida, a gente oferece um drink, às vezes o melhor que a gente tem, né? Então esse também é conhecido também para nós como espírito marista, né? Que uma das características dos maristas é essa, de viver em comunidade, né? Espírito de família, então congregar. Então ao redor assim de um licor, né? A gente vai convivendo, conversando, né, e se sentindo bem onde a gente está. Olha, eu diria assim que o próprio nome Pindorama significa no sentido indígena que os irmãos escolheram, que é a terra de palmeiras, né? Então aqui é um local, acho que os irmãos que vieram da França, foi uma característica que eles acharam muito bacana, muito bonito daqui. E a relação que havia entre a comunidade e os irmãos era muito próxima. Então, esse espírito de família, né, que foi criado, né, essa relação muito próxima, né, comunidade escolar e também municipal com o povo, foi uma parceria ótima, excelente. Eu diria assim, olha, que nós, como povo garibaldense, pudéssemos preservar esse espírito, que é o espírito comunitário, um espírito de proximidade, né? Esses são os espíritos que os primeiros irmãos também vieram e trouxeram. Não só trabalho, não só produção, mas tudo tem um propósito, uma educação. E a educação que nos leve à vida, uma vida mais digna, uma vida mais harmoniosa
né, que de fato possamos viver como uma comunidade unida. Créditos das imagens: Rede Marista, Pacomiene Suave, Cabernet Pindorama, Vinho Tinto de Mesa, Licor de Ervas Pacomiene, Pindorama Moscatel de Hamburgo, Pindorama, Vermute, Indústria Brasileira Vermute Branco Nacional, Pindorama, Vinho Branco de Mesa e de Missa, Aguardente, Pindorama, Pindorama Vinho Branco de Mesa, Mosselli, Pindorama Vinho Branco Moscato, de Mesa e Missa, Vinho Branco Licoroso de Missa, Pindorama Vinho Branco Moscato, de Mesa e de Missa, Réveillon. Direção: Felipe Vicari. Produção: Lilian Donadelli. Direção de fotografia: Marcelo Hensel. Edição: Roberto Nichetti. Acessibilidade IVD Libras. Assessoria Jurídica: Dilnei Gisler Moreira. Contabilidade: TN Contabilidade. Quando eu estudava aqui no Santo Antônio, eu convivia muito com os irmãos. E teve um dos irmãos que me contava, assim, como eles eram internos, eles tinham um poço de bombear. Só que, às vezes em quando, eles colocavam algumas rolhas ali para que não saísse água, assim os irmãos serviam vinho. Algo bem interessante, né?